As pessoas, bom dia. Eis aí iniciando mais um dia, mais um desafio. Dia 22 hoje, né? Da leitura. Êxodo, capítulo de número 4 ao 6 e Mateus, do 14, do 22 ao 36. Amém? Então, curve a sua cabeça, mais uma vez. Deus, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti, nos lançar nessa palavra e entender, compreender com o Teu Espírito. Mais uma vez, Deus, se mostre através dela, em nome de Jesus. Amém. Então, seguimos aí, capítulo de número 4, né? Nós que anteriormente vimos aí que daqui adiante Moisés veio, Moisés vence aí a Faraó, não morre, mata um egípcio, foge, fica na região de Midian ali, casa com Zípora, tem um chamado de Deus na sarça e ouve ali a voz de Deus naquele lugar. Então agora, 40 anos depois dele ter saído do Egito, ele já com 80 anos, ele vai retornar, vai regressar. Deus vai se mostrar através aí da vida de Moisés, vai dizer que ele é capaz sim de fazer poderes e milagres. Vamos lá. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão. Por quê? Porque eles estavam ali na sarça e ele termina falando que não vão acreditar, Deus. Nem acudirão, nem vão me ouvir a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, uma vara, né? Uma espécie de cajado. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou, pulei o 3. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Né? E disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe essa cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Deus ia garantir ali que eles iam sair do Egito e que ninguém achasse que aquilo ali não era de Deus, né? Não era alguém. O próprio Deus teria que fazer prodígios e milagres. Né? Moisés falou que ninguém ia acreditar, que aquilo era difícil, né? Como é que eu vou convencer os demais? E aí ele faz esse evento aí da serpente, né? Ele lança e a serpente aparece e depois volta a se tornar um bordão. Para que te creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, verso 5. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente e tirou. E eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, também não crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das mãos do rio, as derramarás na terra seca, e as águas do rio tomares, e a água que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a
terra. Então aí, depois esse outra, em seguida a questão da lepra aí, põe a mão dentro, tira a mão estando aí saindo curada, saindo totalmente sã. Primeiro sinal da cobra e o segundo sinal da mão leprosa. Se ninguém crê nesses dois, Moisés, bora pro terceiro. Aí ele fala, as águas vão se tornar em sangue, né? Deus, com certeza, né? Aí era a certeza que ele ia castigar o Nilo. Para que ele ia estabelecer esse terceiro sinal? Né? A gente que já conhece a história sabe, né? Mas aí ele deixa um plano A, B e C na manga. E aí a gente vai ter mais à frente aí as famosas pragas do Egito. Continuemos aí. Moisés, ele quase eu aqui, né? Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Pois vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, cadê? Onde eu parei? Tu, pois, 15, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Então aí Moisés fala assim, eu sou o cara impotente, eu não posso fazer, eu não tenho capacidade, o Senhor está mandando, mas a minha boca é pesada, né? Ali Deus fala, meu filho, tem esse negócio de boca pesada não, eu fiz todo mundo, então sou eu que fiz tudo, então eu vou capacitar você, bora, escolhido do Senhor, né? Eu vou te dar esse dom da falância e da pronúncia, né? E aí, mesmo assim, tentando escapar do propósito, né? Não querendo passar pelo processo, palavra de José, Deus aí resolve botar mais uma pessoa aí na jogada. Então, Arão, irmão dele, vai ser seu porta-voz. Não tem como você escapar não, meu filho. Convocação é divina aqui. Pega esse bordão aí na sua mão, faz os sinais e bora pro Egito. Bora, parte. E aí a palavra continua. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito, e Moisés levava na mão o bordão de Deus. Então, aqui mostra que ele vai retornar para o Egito, né? Ele vai lá, fala com seu sogro, beleza, vai em paz, pode ir, abençoa, né? Em momento nenhum tem alguma objeção. Imagina a cabeça da esposa, né? Mas era normal, e se ele era do Egito, se ele era descendente de lá, se ele vinha de lá, né? Era normal ele querer voltar à sua casa.
Aqui a Bíblia não fala que ele comentou com o sogro, né? Ele não fala o que ele foi falar, o que ele foi fazer com o sogro, né? Fala só que Deus falou com ele e que ele seguiu, segundo Deus tinha mandado ele ir, pegou o bordão e partiu, né? Imagina a cabeça da família, tá achando que tá voltando para um lugar para morar. Provavelmente não conta aqui que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Somente o próprio Moisés. Verso 21 vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe sair o povo. Então ele deixa bem claro. Eu te dei os três planos lá, os dois primeiros, né? Mas os três. Mas não vai ser fácil. Vai ser difícil. Eu vou endurecer. O faraó não vai ceder de primeira. E aí o verso 22 vai dizer: Dirás a Faraó assim: Diz o Senhor, Israel, é meu filho, meu primogênito. Eu tenho apreço por essas pessoas. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirvas. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, deixa bem claro, Moisés, ó. Você vai lá, você vai fazer os 2 sinais, vai entrar com o terceiro e ainda avisa que se ele não deixar, se ele não liberar, eu vou matar o filho dele, né? O primogênito, aquele com quem descende ali toda o reinado de Faraó. Vou te dar os sinais, mas eu vou endurecer e vou castigar Faraó e todo o seu povo, né? Para poder cumprir aí tudo conforme eu vou te falar. Então fala 24, ó. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Peraí. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-os aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguíneo. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguíneo por causa da circuncisão. Então, peraí, deixa eu só entender isso aqui. Ó, esse texto não tá muito claro, né? Mas aí mostra uma espécie de um momento difícil ali entre o próprio Deus e Moisés. Por quê? Envolvendo aí a circuncisão do filho de Moisés. Vai dizer aí que Moisés que o Senhor encontrou Moisés e o quis matar a Moisés. E aí logo vai dizer que a Zípora, a esposa de Moisés, aparece circuncidando o filho dele e chama ele de esposo sanguíneo por causa aí dessa circuncisão. Aqui o texto, mesmo na tradução em hebraico, ele não deixa muito claro aí a respeito da ira do Senhor, tá? Então realmente é um pouco difícil essa parte da interpretação, né? Talvez Deus ficou bravo porque o filho não tinha sido circuncidado, ou talvez porque Moisés não tinha feito a circuncisão no filho, enfim, mas fala aí que Zípora chama ele de marido sanguíneo, porque não entendeu a circuncisão, porque não era um costume do povo dela, mas que mesmo ela não entendendo a circuncisão, era um sinal necessário, porque era uma das alianças que Deus tinha feito com Abraão lá no princípio, tá?
Então, seguimos aí do 24, 27. Disse então o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor. Então com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, até aí, né? Termina o encontro de Moisés com Arão, e aí mostra que Deus mandou Arão realmente para encontrar com ele no deserto, né? Então, provavelmente Deus também falou com Arão, como Deus falou com Moisés, né? E Arão aí ia ser realmente o porta-voz, né? Aquela pessoa que ia fazer o intermediário aí entre Faraó e Moisés. E mostra que Arão não desacreditou de Moisés, pelo contrário, né? Fala que Arão repete as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e as pessoas, todo o povo ali, acreditou em tudo, né? E se inclina e adora ao Senhor. Capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Cadê onde eu tô? Deixa ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo do seu trabalho e de as nossas tarefas? Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Então aqui, Moisés diante de Faraó, cumprindo ali o que o Senhor tinha ordenado, exatamente o que ele falasse, né? Que ele liberasse, aqui não é nem libertar, é que ele liberasse o povo, mas no primeiro momento Deus falou isso mesmo, eu que falei que no começo lá, que ele veio para libertar, mas aqui o primeiro recado era, lá na sarça, era para mostrar, sim, ele daria uma terra que mana leite e mel, mas que era para liberar eles para o adorar, fazer uma celebração no deserto, lá um ritual, visto que lá eles tinham os deuses dele, né? Só que o povo era propriedade de Faraó. E Faraó rapidamente questionou que não conhecia, não sabia quem era esse Deus, nunca ouvi falar. Aqui a gente tem os nossos, não faço ideia de quem é esse cara aí. Então, não vou liberar. E aí, Moisés fala: não, mas a gente vai lá, vai fazer um sacrifício breve lá no deserto, depois a gente vai voltar, né? E não, Faraó não quis morar não quis liberar não. Por quê? Porque Faraó falou assim: vocês são muitos, eu vou deixar vocês irem? Não tem como, eu vou ser prejudicado, como é que vai ficar aqui?
vocês estão causando tumulto aqui, vocês estão distraindo as pessoas do que elas têm que fazer, do trabalho delas. E aí, daqui do 6 em diante. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmo que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, estão pensando em outras coisas, por isso clamam, por isso eles oram. Vamos e sacrifiquemos a nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então ele ficou descontente aí com as exigências de Moisés e Arão. E aí, o que ele fez? Ele tratou logo de oprimir mais e mais aquelas pessoas. Aumentou aí o trabalho forçado na produção de tijolos, pedindo que, agora vocês têm que fazer o mesmo bloco. Só que a mistura aí se vira nos 30, vocês vão aumentar o trabalho, vocês vão ter agora que ir lá buscar palha e ainda fazer o tijolo. Porque vocês estão com a cabeça pensando em outras coisas, é para você estar só pensando no serviço. Que negócio é esse de pensar em ir adorar, né? E aí ele queria aumentar o domínio sobre eles, né? Para que eles não dessem ouvido a Arão e Moisés. Arão e Moisés estão falando mentira, né? O negócio é esse, são palavras mentirosas, negócio de sacrificar, não. E aí, Faraó não, verso 10, né? Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes falaram ao povo: assim diz Faraó, não vos darei palha, e de vós mesmo e ajuntai palha, aonde eu puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, e a juntar restolho em lugar de palha. E os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai em vossa obra a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: porque não acabaste nem ontem, nem hoje as vossas tarefas, fazendo tijolos como antes? Então, a busca de palha aí, a opressão logística, o trabalho, os capatazes aí, os oficiais, todo mundo aí foi penalizado de certa forma e era cobrado deles a mesma produção, visto que provavelmente estava muito atrasado, né? Colocou aqui nem ontem, nem hoje. Desculpa. A tarefa, né? Então estava difícil. E aí os israelitas começam a se queixar, começam a ficar descontentes. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos? E nos dizem: fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis os vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Então, os capatazes, por exemplo, os líderes, supervisores lá da galera que
fazia os tijolos, vai de encontro a Faraó, mas Faraó fala: não, vocês mesmos vão ter que pegar o suprimento de vocês. Eu vou querer a mesma cota. Os prováveis 65 tijolos diários por cada pessoa. Né? Eu quero o mesmo volume, mas agora o trabalho muito maior, né? Impossível de atender, muito difícil. E aí, Faraó se mostra aí inflexível. Não vou fazer, vocês estão com a cabeça vazia, vou arrumar serviço para vocês, porque vocês estão com tempo demais. Estão pensando em sacrificar? Então, façam tijolos. Trabalho, trabalho, trabalho. E aí, eles saíram lá angustiados e encontram aí com Moisés e Arão. E eles lhes disseram: olhe o Senhor para nós, outro, e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Então aí Moisés se vê numa situação, e Arão também, né? Meio que se sentindo culpado, né? Nós fomos instruídos pelo Senhor a poder fazer isso, a ir diante de Faraó, e agora a aflição está vindo contra essas pessoas, e desde que eu cheguei aqui é só opressão, aumento de trabalho. Eu acabei piorando as coisas, humanamente falando, né? Moisés conversando com Deus, falando: tô piorando as coisas, tô dificultando a vida deles, que missão é essa, que dificuldade, o que eu tô fazendo aqui? Mas aquilo fazia parte do propósito de Deus, né? Deus estava conduzindo a história nos mínimos detalhes, não apenas para os israelitas, que eles estavam achando que só eles estavam sendo prejudicados, né? Mas também ao próprio Faraó, que lá na frente ele ia ver a mão poderosa do Senhor, e aos próprios povos, né? Cananeu, Eteu, Jebuseu, Amorreu, que sentiria a mão de Deus ali. Capítulo de número 6. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gentios dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei em braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, e que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Então aí, o verso 6, a gente vê que o povo estava sendo oprimido, né? No 5 lá, e aí Deus se apresenta a Moisés aí.
dizendo que eu sou o Senhor. Peraí, cadê? Tá certo? Eu sou o Senhor. Eu continuo reafirmando a minha aliança que eu fiz com o povo. O sofrimento parece grande, né? Mas não, faz parte do propósito, faz parte da mão do Senhor. Ele volta a dizer que ele é o Yahvé, que ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Que em Todo-Poderoso em hebraico é El Shaddai, que ele é El Shaddai, que ele é Yahvé. E ele ainda continua a aliança com os patriarcas. A aliança permanece. Então vamos seguir, não vamos desistir. Eu ainda estou agindo. No tempo oportuno tudo vai acontecer. E Deus pede para que Moisés fale aos israelitas todas essas palavras, né? Que eu vou resgatá-los desse período de servidão, eu estou com o braço estendido, eu vou fazer grandes manifestações de julgamento, né? O versículo 6, né? E aí, a palavra resgate aí, mostra o termo em hebraico para reestabelecimento dos direitos de uma pessoa mediante um resgate pago por um parente próximo. Então, o hebraico é muito mais complexo do que somente uma palavra. Então, resgate é reestabelecer os direitos de uma pessoa. Então, quando ele fala, eu vou resgatar, pode ter certeza que eu vou restabelecer todos os direitos que vocês têm como Israel, o filho primogênito de Deus, né? Você é a nação, povo exclusivo, vocês têm todo o direito sobre a terra. Mas aí, como é que fica os israelitas, né? Eles ficam desanimados. Falou mais o Senhor a Moisés, deixa eu terminar aqui. Vai ter com Faraó, o rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias. Eu leio esse aqui. E aí ele fala assim, eu vou tirar vocês. Fica tranquilo. Não deixe o desânimo tomar conta de vocês, não. Pelo contrário. Anima. E aí vai dizer aqui os descendentes, né? As genealogias da casa de Faraó. Se mantém firme. Você vai sim falar com Faraó. Eu sei que eles não estão te dando ouvido, mas Faraó vai te dar ouvido. Não fica desanimado, não fica incrédulo. 14 vai dizer as descendências, né? São esses os chefes das famílias de Faraó. Rubens, o primogênito de Israel, vai dizer todos os nomes, eu não vou ler todos. Verso 15, Simeão, as tribos, né? A tribo de Ruben, de Simeão, os filhos de Levi, não, Gerson não é uma tribo. Levi, os filhos de Gerson, os filhos de Cote, 18, verso 19, os filhos de Merari, os filhos de Zar, os filhos de Uziel, os filhos de Corá, e 25, Eliezer, filho de Arão, aí o filho do sacerdote, né? São estes os filhos de Moisés, aos quais o Senhor disse, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as tuas hostes. São estes que falaram a Faraó. São estes que falaram, é isso mesmo, a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés,
Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor. Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então, continuava ali, ele incrédulo, achando que não ia dar, né? Mas segue, meu filho, segue. Segue Moisés. Você vai voltar a falar aí a Faraó. Até aqui o êxodo hoje. Vamos para Mateus do 14 ao 22. Do 22 até o 36. Vamos finalizar o 14 hoje. Nós vimos lá, né, que João Batista é morto e o milagre dos 5 pães e os 2 peixinhos. E aí do 22 agora vai dizer: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos, embarcando a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caminho à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Então aqui, né, Jesus anda sobre as águas. Depois que ele despediu aí dos discípulos, eles entram no barco, né, para poder ir para o outro lado. E ele vai lá se despedindo das multidões. E aí a palavra fala que ele vai subir ao monte. E lá ele vai ficar sozinho. E lá estava ele sozinho. Entretanto, os discípulos estavam no barco, né, seguindo para outro lugar. E aí a palavra vai dizer que, vendo o vento, às 4 horas da manhã, vem Jesus andando na água. Aí a primeira reação que eles têm é um fantasma, é uma assombração. Porque eles ficam com medo, né? E aí, mesmo depois de diante aí da multiplicação, da alimentação das 5.000 pessoas, mais o excedente de 12 cestos, eles ainda estavam incrédulos. Que doideira, né? 27 vai dizer assim, ó: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro aí, impetuoso, né? Falou que se é um mestre, eu vou cair para dentro. Tô indo aí, tô indo eu. E 30. Reparando, porém, quem? Pedro, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então aí mostra o poder de Deus absoluto sobre toda a natureza, né? Ele aí andando sobre as águas em cima do mar, coisa que ninguém conseguiu fazer, né? Uma proeza. Pedro aí, incrédulo, ansioso, vê a tempestade, vê o mar, vê tudo ali, ele começa a afundar, né? A gente tem que ter uma confiança inabalável em Deus, diante das circunstâncias mesmo assustadoras. É mais uma lição que ele dá para nós, né? Independente do que tiver ao redor,
permanecer firme, permanecer fiel. É difícil, né? Quando a gente falar é fácil, fazer que são elas, né? O medo, a ansiedade, às vezes toma a vida da gente. Mas é o que Ele quer que a gente faça, porque Ele está cuidando plenamente de cada um de nós. Nós precisamos continuar confiando nele. Tempestade não vai nos alcançar. E aí vai finalizar. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes, e todos os que tocaram ficaram sãos. Então aí eles chegam do outro lado, diante da tempestade, que ele manda acalmar ali, né? E eles o adoram, ele realmente é o Filho de Deus, né? Verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. Chegando lá em Genezaré, ele aí faz mais uma manifestação do seu amor, ele cura ali os doentes, os enfermos, né? Todos os que estavam ali, todos os que chegavam próximo dele, todos os que tocam na sua roupa, no seu manto, todos são restaurados por Deus, né? Tem um alívio aí das suas dores, são curados, são recebidos por um milagre aí, pela presença do próprio Deus, diante daquelas multidões. Aí, amém? É até aí, então. Finalizamos hoje, então, mais um dia 22. Amém? Vamos orar, finalizar? Senhor, nós queremos agradecer mais uma vez pela sua palavra, por mais um momento contigo. E pedir que o Senhor venha estar conosco nesse dia de hoje, que o Senhor possa realmente restaurar aí todas as nossas dores, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam enfermidades, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, as nossas emoções, Deus. Pai, em nome de Jesus, a nossa confiança, a nossa fé, que ela possa estar realmente em Ti, não nas circunstâncias, que ela seja duradoura, Senhor. Restaura mesmo completamente, Pai, a nossa fé, que nós possamos ser transformados pelo Seu milagre nas nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Até amanhã, dia 23.